Jesus. Senhor Jesus. Vamos estar falando desse título hoje. Amém. Peço que os irmãos me acompanhem. Amém. Os limites da liberdade cristã. Os limites da liberdade cristã. Amém. Ou seja, né? Cristo, ele nos libertou do pecado. E por meio dessa, antes éramos presos, né? Através de Adão e Eva, que entrou o pecado em nós e já uma hora a gente foi escravo do maligno, né? De Satanás. Hoje Cristo já não é da mesma forma, né? Porque Cristo nos comprou com alto preço, né? Ele Amém. entregou a sua vida, Sim. mas não ficou na morte, né? Ele ressuscitou no terceiro dia. E hoje a gente vive não para que a gente vivamos para nós mesmos, mas sim para Ele, né? Amém. E também sabemos que Deus, Ele não criou robôs, não criou algo superficial para ter aquele comando absoluto. Mas Ele nos deu livre-arbítrio para escolher se queremos ou não essa vida. Sim. Mas Ele é a vida, né? Ele é Amém. o caminho, a verdade e a vida. E a única razão para a nossa existência, né? É o próprio Deus. Aí eu peço para os irmãos pegar 1 Coríntios 10, do versículo 23. 1 Coríntios 10, 23. Coríntios 10, 23 e 24. Quem pegou pode ler. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Amém. Aí podemos ver, né, que todas as coisas são lícitas para nós, mas nem todas a gente devemos fazer, né, como diz aqui. E esse contexto vem mostrando que esses irmãos aí, eles estavam se perguntando se podiam comer sacrifício a demônios e essas coisas, né, algum desses alimentos. Mas é o Espírito, né, que vai ditar o que a gente fazer, né? Claro que se ao decorrer da palavra vai ser explicada essa parte. Aí todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, né, o mundo ele é para nós estar vivendo na terra, mas não nos contaminando com essa terra, né? Porque a gente não tem como não se contaminar com o mundo, né? Mas a gente temos que mantermos edificados, né, na presença de Cristo e também sendo instruído por Ele, né? Amém. E guardando a palavra, né, no nosso coração para não pecar contra Ele, né? E no 24 fala: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outros. Ou seja, né, devemos estar não buscando os nossos interesses, mas sim o dos outros. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele não fazia a própria vontade, né, o que ele desejava, mas sim o que os irmãos ali eles queriam. Mas saber se posicionar, né, nessa parte aqui. Aí também em Eclesiastes, essa palavra é um pouco para os jovens também. Quem quiser pegar, eu vou ler rapidinho. Eclesiastes 11, 9. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, que fala: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz e seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará julgamento. Ou seja, né, aqui o próprio Salomão, né, deixa claro que o jovem ele tem que viver em alegria e também a Bíblia mesmo fala, né, que enganoso é nosso coração, né, e devemos não proceder por meio do coração, mas sim por meio do Espírito, né, do fruto do Espírito. Ou seja, né, devemos ter essa consciência de que tudo que a gente fazer aqui na terra vai pesar no dia do julgamento, né? Deus, aqui Salomão, ele deixa claro, né? Aqui na outra parte: siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará julgamento. Ou seja, né? Ele vai julgar todas as nossas ações,
se fizemos de um bom procedimento ou do mal, aí cabe a conta a ele, né, julgar. E eu também não sei como ele julgará, né, mas é a justiça de Deus, né? Sim. Então devemos estar permanecendo no bom jugo, né, na palavra, né, que ela é boa para exaltação também, né? Sim, amém. Aí continuando, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A liberdade cristã não significa fazer tudo o que se quer, mas sim buscar o que é bom e edifica, não o que prejudicial ou egoísta. Ou seja, né, não que a gente venha buscar, óbvio que ninguém irá buscar algo que prejudica a si mesmo, mas por causa do vício, né, a gente sabe que o ser humano ele tem certos vícios que acaba acorrentando essa pessoa, e também essa pessoa não consegue mais se libertar daquilo, porque ela está totalmente consumida por algum vício. Não vou citar nenhum, mas qualquer vício serve. E se esse vício estiver te matando, de estar te limitando de buscar a palavra, ou até mesmo o Senhor, o próprio Senhor ele diz que já nos libertou, né? E também devemos estar colocando limites, né, na nossa vida cristã, porque todas as coisas são lícitas, como diz aqui, né? Mas nem tudo a gente pode estar participando. Como eu achei muito interessante um desfrute de Givaldo, que ele falou que um idoso, falou para o jovem que ele não ia para a igreja porque estava lendo um livro. Eu achei muito interessante essa palavra, né? Que aí ele passava todo dia, né, ali, chamando aquele senhor, e ele falava que estava lendo um livro, né? Aí chegou uma vez que ele não passou mais lá e acabou falando para aquele jovem, né? Eu terminei de ler o livro, agora eu vou lá na sua igreja, né? Foi assim. Verdade. Aí ele perguntou, né, o que era aquele livro que ele estava lendo, que eu achei interessante, né, para ele estar lendo tanto assim. Aí ele falou, o idoso falou, né, que aquele livro que ele estava lendo era a própria pessoa, né? Então, hoje nós somos um livro, né? Nós somos um livro aberto para a vida de todos. Então a gente deve estar mantendo o bom procedimento, né, na igreja. Sim. E também no viver do Senhor, né? Devemos estar dando um exemplo de Cristo, assim Amém. como Cristo, ele não veio fazer a sua vontade aqui na terra, mas sendo o Pai. Assim a gente não deve fazer a nossa vontade, mas sim a do próprio Deus, né? Devemos morrermos para nós mesmos, mas sabemos, né, que às vezes devemos ter um momento de lazer, né, ali para estar mantendo a consciência no lugar, né? Sim. Mas é sempre bom viver para Cristo, né? Sim. E também absorvendo mais dele, né? Amém. E continuando, peço que os irmãos leiam do 25 ao 30, do mesmo capítulo. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntares, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. 28. Mas se alguém vos prevenir, isto foi oferecido em sacrifício, nesse caso não comais, por causa daquele que vos avisou e por motivo de consciência. 29. 29. Alô, Cris. Você. Não tem? Gente, é 29. É bonito exatamente. Lê aqui, meu filho, tá esperando só você. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há que a minha liberdade seja julgada pela consciência de outro. Amém. Aí o 30 também falou. 30. Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual posso dar graças a Deus. Por quê? 31. Ainda mais. Portanto, quer comais, quer bebais,
ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Até o quanto? Cauê? Até o 11. 11 do Ah, sim, 32 agora, né? capítulo 11. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aí termina o 11, né? É isso. Sede meus imitadores, né? Aham. Que até o 11, como também eu de Cristo. Amém. Ou seja, né? Aí vem falando um pouco da comida, né? Do alimento a ídolos, né? Que aí fala que se uma pessoa estiver comendo, se você estiver numa mesa com aquela pessoa que come e ela oferta a ídolos, né? Aqui, ó. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa de consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a de outros. Pois o que há de ser julgado, a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças. Portanto, que comais, que bebais ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, né, devemos ter essa consciência, né, de não nos importarmos com a nossa própria vontade, mas sim com a vontade do próximo, né? Porque assim vamos salvar a vida daquela pessoa, né? Aqui fala, né, em respeito também a outras formas da pessoa ter essa certa prevenição de religião, algo assim, algo pagão assim que a gente não deve comer, porque aquela pessoa fala que é sacrifício a ídolo. Então a gente temos que ter essa consciência do Espírito, né? Eu também estava lembrando dessa passagem aqui, né? Em Daniel, no primeiro capítulo de Daniel, né? Ali, que Daniel e seus amigos, né? Eles acabaram sendo exilados pela Babilônia. O povo da Babilônia, o rei da Babilônia, né, acabou invadindo ali Judá e acabou levando essas pessoas, né, em cárcere, né, acabou aprisionando essas pessoas. Sim. E uma dessas foi Daniel e os seus 3 amigos, né, eu acho. Sim. E ali eles tiveram a sabedoria, né, de não se contaminar com a religião alheia, né, que ali eles estavam presos em uma terra, posso dizer assim, né, num reino que era pagão, que era totalmente distante da presença de Deus, né, e ali eles trocaram até os próprios nomes, né, e até os próprios costumes alimentares, né, a própria culinária, né, iguarias, né, que o rei ali servia para eles acabavam não comendo, né? Então, Satanás, ele vem nos tentar com essas iguarias. Ou seja, né, ele não vem nos tentar com algo que a gente não esteja com apetite para comer, né? Algo que seja superficial ali. Ele vem com o que a gente quer na hora, né? Ele tenta da melhor forma para que a gente venha cair. Ou seja, né, eles foram sábios ali de não se contaminar, né, ali com o próprio gosto, né, ali do rei, mas sim, eles jejuaram, né? Eu acho que foi 10 dias e com legumes, né? E eu vou estar lendo aqui um pouco para estar na palavra, né? Daniel e seus amigos se recusaram a se contaminar com a comida e o vinho reais, honrando a lei de Deus, o que resulta em Deus abençoando-os com saúde, sabedoria e inteligência superior aos magos do rei, demonstrando a soberania de Deus e recompensa da fidelidade. Ou seja, por causa da fidelidade dele, eles acabaram recebendo, né, essa bênção
essa inteligência e sabedoria, né, para superarem até mesmo os magos e os feiticeiros ali do rei, né, que eles eram os que acabavam interpretando sonhos e essas coisas. Sim. Aí, sobre a parte do buscar o nosso próprio, não buscarmos o nosso próprio interesse, fala, buscar o próprio interesse, aqui fala, não se deve buscar o próprio interesse, mas o bem-estar do próximo, para não ser um tropeço para ninguém. Nossa vida é um livro aberto, ou seja, a gente temos que ter essa sabedoria, né, de não estarmos buscando o nosso próprio interesse, mas sim o do próximo, né, como diz, aí é que fala, não vos tomeis causa de tropeço nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Sim. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não busco o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, agora vamos pegar Gálatas 5, que vai falar um pouco de liberdade. Sim. Gálatas 5, versículo 1 e Gálatas também no 5, versículo 13. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Ou seja, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não submetais de novo a julgo de escravidão. Ou seja, Ele já nos libertou dessa vida pecaminosa, né? Por meio de Cristo. Sabemos que ainda temos pecado, mas por meio de Cristo nós somos lavados, né? E devemos estar, se, por exemplo, eu acho muito importante, né? Esse raciocínio, que se nós tomarmos banho só aos domingos, não vai adiantar nada, né? Porque durante a semana a gente vai continuar imundo e no domingo a gente vai querer se lavar. Não, um dia não vai durar para uma semana, vou dizer assim. Mas devemos estar nos libertando desse pecado, né? Nos lavando todos os dias. Amém. Porque também tem outro raciocínio muito bom dessa parte, né? Que o velho homem, ele sabe nadar, né? Então devemos matar esse velho homem que ainda não morreu dentro de nós, né? Devemos estar matando ele todo dia, né? Sim. Porque uma vez no batismo foi confirmada a nossa fé, né? Perante os homens, e também desceu ali o Espírito, né? Em nós. E uma vez com o Espírito, o Satanás, ele não veio para roubar casa vazia, né? Ele não veio para os que estão fora da igreja, mas sim para os que estão buscando a verdade. Então devemos estar como um jardim fechado, né? Para que Satanás não venha roubar a nossa coroa, né? Que é o nosso galardão, né? Aí, quem puder ler o 13 do mesmo capítulo? Não puder ler? Caros irmãos, foste chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos fraquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Aí outro fato, né, de nós estarmos usando a liberdade não de uma maneira mundana, mas sim sem dar ocasião à carne, mas dando liberdade ao espírito, né? Amém. Sabemos que se nós prendermos o nosso espírito, a gente não vai acabar evoluindo na vida de Cristo, né? Se Cristo habitar em nossa casa, né, nós somos uma casa, Cristo habita em nós. Se nós deixarmos ele só em um cômodo, ele não vai ter livre acesso na nossa vida, ele não vai poder operar nas outras coisas, né, nas outras ocasiões. A gente temos que liberar esse espírito, né, para que ele não se contamine somente com a carne, né, a gente não venha pender para a carne, mas sim para o espírito, né. Aí, ser diante servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, né, servos, devemos
não está fazendo a nossa vontade, como eu venho repetindo, mas sim a vontade de outros e também a do Senhor, né? Devemos ser servos como o Senhor se tornou servo e também lavar os pés, né, dos discípulos, né? Ele deu exemplo de humildade e hoje ele nos deixa esse exemplo, né? Para que a gente venha amar os irmãos não com amor de qualquer maneira, né? Um amor superficial, mas sim com amor verdadeiro de se humilhar perante o irmão e também ajudar o irmão e as demais outras coisas, né? De se doar ali ao irmão. Senhor Jesus. E sobre a exortação, vamos pegar 2 Timóteo para finalizar. 2 Timóteo, versículo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26. Segunda Timóteo 2, 24 e 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. É isso mesmo? Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. E tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Sim. Senhor Jesus. Foi até o 26. Amém. Ou seja, né, aí devemos ver um pouco do que essa carta, né, fala, do que devemos estar tomando para instruir os irmãos, né? Sim, amém. Não de uma maneira, o que fala, né? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser bravo para todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão, os que se opõem, na expectativa de Deus, lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Ou seja, né, devemos estar disciplinando, não de uma maneira agressiva, né, não querendo se colocar acima do irmão, mas sim de uma maneira mais mansa, como ele diz aqui, né, com paciência e também de como ele deve proceder, e assim ele alcançará a verdade, né? Sim. E Deus, o desejo do coração de Deus Sim. é que todo homem seja salvo, né? Amém. E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Então devemos estar com esse desejo, né? De não satisfazermos o nosso ego, né? A nossa vontade, os nossos prazeres e as nossas ambições, mas ter humildade e compaixão, né? Amar o próximo, né? Como a nós mesmos. Amém. E também como o segundo mandamento, né? Devemos estar cumprindo com a palavra, né? Amém. E Jesus é o Senhor. Amém. Amém e amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus. Santo Deus. Bom Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O irmão trouxe a mensagem dos limites cristãos. Sim. Senhor Jesus. Amém. Falou ali que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Eu vou ler aqui Gálatas 5,13, vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Senhor Jesus. Amém. E vai falar que o Senhor ele já nos deu a liberdade para viver a liberdade do Espírito. Né? Amém. Então, sem dar ocasião à carne, se nós der ocasião à carne, nós vamos conseguir ter mansidão do Espírito para estar ajudando o próximo, né? Senhor Jesus. Então, essa liberdade é a liberdade do Espírito.
O Espírito Santo, ele nos deu a liberdade de desfrutar do Senhor. Sim. E tendo aquela mansidão, aquela boa consciência de transmitir o que o Senhor quer sobre a palavra, com paciência, com amor, para que o irmão entenda a necessidade de ter essa liberdade. Né? Então, agora, se nós der ocasião à carne, nós não vamos conseguir estar fazendo a vontade do Senhor, né, do Espírito Santo, né, Senhor Jesus. Amém. Então, é nesses limites que nós temos que estar, né, o limite da liberdade cristã, é de você viver o propósito divino, o propósito de Cristo, né, o que Ele já nos designou, né, porque antes nós era do mundo, né, antes nós fazíamos as coisas das nossas vontades, mas hoje o Senhor nos deu a liberdade. Amém. A liberdade da palavra, a liberdade de conhecer o Senhor, né? E hoje a vontade de Deus é que todos nós estejamos introduzidos no corpo, vivendo uma vida plena de santidade no Espírito Santo, contribuindo e ajudando uns aos outros, né? Com mansidão, com sabedoria, domínio próprio, né? Que o domínio próprio é essencial, seja em qualquer situação, seja no ministério da vida da igreja, seja fora, no trabalho, em qualquer ambiente. O Senhor, Ele deu, pelo meio do Espírito Santo, esse domínio próprio, né? De nós selar e ter um bom testemunho. Então, esses limites da liberdade cristã é feito somente para agradar a Deus, somente para agradar o Senhor, né? Então, não dá mais ocasião à carne, porque a carne a gente sabe que é pecado e morte, mas viver no Espírito, porque o Espírito Santo, eu não vou pensar em mim, eu vou pensar no Jefinho, vou pensar em Rivaldo, eu vou pensar em fazer a vontade como Deus quer, né? E o fruto do Espírito é isso, mansidão, paz, amor, alegria, e é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Amém. Tá vivendo com sabedoria, né? E dando nosso bom testemunho, para que o Senhor trabalhe na nossa vida e que outras pessoas que não conhecem ainda a palavra, vê que o nosso bom testemunho vai contar, né? Dizer, opa, eu quero ver, que nem o irmão Jefferson, que tem um bom testemunho, um cristão ali que está sempre fazendo as coisas segundo a vontade de Deus. Isso aí, as pessoas que não conhecem o Evangelho, vai se apegar e dizer, opa, eu quero ver, eu quero estar aqui no irmão Jefferson está. Então, e o Senhor quer isso de cada um de nós. Quer ir no irmão Cauê. E isso é que Deus continue trabalhando, né, na vida do irmão Cauê, que Deus continue usando ele, né? A estar sempre trazendo essa vida de Cristo. Que Deus abençoe também cada jovem. Então é isso, o viver cristão. Viver nos limites da liberdade cristã. Mas agora viver somente fazendo a vontade de Deus, né? Essa liberdade, não, porque nós estamos aqui no mundo, um mundo cheio de muitas coisas, cheio de muito pecado, mas nós não podemos mais dar ocasião à carne, né? Que as coisas prazerosas que o mundo oferece, né? Mas viver em santidade por meio do Espírito Santo, por meio da vontade de Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Palavra, né? O primeiro versículo falou todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Né? Então fala isso da liberdade. E as coisas são lícitas, são permitidas, mas convém. Você tem a liberdade de comer como Adão teve a liberdade, né? Comer todos os frutos ali. Mas dado o conhecimento do mal, ele, se ele fosse lá pegar, ele poderia pegar. Mas não convinha ele comer, porque se ele comesse, ele certamente morreria, né? Então ele tinha liberdade, mas o Deus, né, já colocou, certamente morrerás. Então deu um aviso como um pai hoje em dia dá um conselho ao filho, porque ele tem mais experiência, até acho que mais vai criar com você nos disse. No conselho que um pai ou mãe que já tem mais experiência, dá um conselho ao filho que é mais novo, e os jovens às vezes não ouvem porque não, pai que é chato, não, porque o pai já teve experiência, já viveu, ou já passou por aquilo, ou já vê alguém passando por aquilo, né? Então você aprende por cair naquela situação, ou por ver alguém cair naquela situação. Tem duas formas de aprender. E o pai, que já passou por essa situação, ou aprendeu por alguém, quer passar para que o filho não caia na mesma situação, né? Da alguma pessoa. Então isso é uma proteção. Assim Deus fez com
Adão ali com Eva, para que ele não comesse, né? Aí tem essa passagem aqui em Romanos. Que diremos, pois, Romanos 6, 1. Que diremos, pois, permanecemos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Sim. Aí ele falou, de modo nenhum. Como vivemos ainda, como viveremos ainda no pecado nós, que para ele morremos? Então, o 4 diz, fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. O 8 reforça, ora, se já morremos com Cristo, cremos também que também com ele viveremos. E para finalizar aqui no 8, Romanos 8, 6, porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então sempre o Senhor está mostrando o caminho que você vai ter a morte, mas ele dá a solução, né? Se você perder para a carne, é morte. Mas se você perder para o Espírito, é vida e paz. Ele ainda orienta, né? Aí, então, essa é a forma de liberdade que ele fala, né? Você, Deuteronômio falou, né? Sim. Tem a morte e tem a vida, mas ele pôs escolha a vida para que vivas. Amém. Você mostra as duas situações. Mostra que o lado é o bem e o outro lado é o mal. E ainda lhe orienta para você ir para o bem para que viva. Então, ele não obrigou, mas ele orienta para que o filho tenha a liberdade de escolher ele por amor, né? Como ele teve também a liberdade de descer do seu trono e a cruz por amor a nós. Se ele não fosse, quem perderia era nós. Não tem obrigação nenhuma, né? Mas por amor ele foi a cruz por nós. Ele tem essa liberdade também de dar a vida e tomá-la de volta, né? Porque ele é o dono da vida. Então, ele dá e ele recebe de volta. Deus é o Senhor. Aleluia. Amém. Graças a Deus, né, por esta palavra. Amém. Que Deus continue abençoando esse jovem, né, o Cauê, e também todos os jovens da igreja que tenham também, né, esse amor de Cristo com a palavra dele, porque a palavra de Deus é o nosso combustível. Amém. Então essa palavra aqui ela vem nos ensinando, né, nos exortando, né, como cristão. Os limites da liberdade cristã. Sim. Cristã representa o próprio Cristo. E Cristo, né, ele é o nosso Deus. Senhor Jesus. Amém. Por isso que no 13 fala assim, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade a qual Cristo vos libertou. Sim. Para dar ocasião à carne. Senhor Jesus. Amém. Então nós vimos aqui que os limites da liberdade, ela representa uma só palavra. Sim. Quando fala de não usar da liberdade para dar ocasião à carne, é preciso nós matar a nossa carne e colocar dentro de nós o amor de Jesus. Amém. Porque o amor de Jesus, ele representa todas as coisas. Porque é muito fácil eu falar de Jesus e aborrecer você e te odiar. Sim. Então, eu preciso entender e compreender que essa palavra se resume ao meu testemunho como cristão no amor. Eu preciso te amar. Mesmo que você me aborreça ou fale uma palavra, eu como um filho, um servo de Deus, que realmente tenho o Espírito Santo em mim, sim, eu preciso te amar. Eu preciso ter uma sabedoria que vem de Jesus. Amém. E essa sabedoria que vem de Jesus, sim, ela acolhe, ela abraça, ela tem um azeite, um remédio para curar. E era o que Jesus representava. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui para que nós realmente reflita nessa passagem, nesse versículo. Amém. E como o Fagner falou, sim, desde o princípio ali teve um limite, uma limitação. Sim. Olha, dessas árvores aqui, desses frutos, vocês podem comer livremente, Adão e Eva. Mas dessas aqui da ciência do bem e do mal, não comam nem tocam. Porque no dia que vocês fizerem isso, certamente morrerá. Certamente. E eles obedeceram. Então hoje, o cristão, nós como cristãos, servos de Deus, nós precisamos
pedir essa palavra, esse discernimento. Porque quando nós sairmos na rua, alguém vai olhar para você. Alguém vai ver você. Sim. Você está aqui na igreja, mas você é uma carta escrita por Deus. Sim. Você tem o Espírito Santo de Deus. E não é eu que vou dizer, é as pessoas. Olha, aquela ali é uma serva de Deus. Outro dia, ela falou de Jesus para mim. Outro dia, ele falou de Jesus comigo. Aonde ela vai, aonde ele vai, ele só expressa o nome de Jesus. Amém. Por isso que, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a si mesmo, é o que eu estava falando a respeito do amor. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Sim. Ou seja, é como o Cauê falou, nós como servos de Deus, nós precisamos seguir as pisaduras de Jesus. Amém. Se você começar a ler de João Apocalipse, você vai entender o que Jesus ele quer com cada um de nós, o que ele fazia, o que ele dizia, o que ele falava, o que ele expressava. Então eu e você, nós somos uma carta viva de Cristo. Amém. Nós somos a expressão de Deus. Por isso que nós não podemos usar da liberdade a qual Cristo nos libertou para nós dar ocasião à carne, magoar, maltratar, né, as pessoas, nem os irmãos. Verdade. Então essa palavra é muito rica, eu peguei como um aprendizado para a minha vida. Amém. Mais e mais, eu graças a Deus, no meu trabalho, as pessoas me chamam de irmão, no hospital que eu trabalho. Ô irmão Jason. Então isso eu me sinto muito honrado, né, irmão? Porque a honra a glória é para Deus. Mas falar que se ninguém tem uma identidade, como eu, como um cristão, se eu não dou testemunho, não vai me chamar de irmão Jason. Porque aqui, eu vejo, tem outras pessoas que é cristão lá e as pessoas não têm esse grado. Então, é algo para nós aprender um com o outro. Amém. Sair daqui com esta palavra. Amém. Nós somos carregados por uma nuvem de testemunho. Verdade. O nosso testemunho é abraçar as pessoas, expressar o amor de Cristo. Amém. Porque quando nós expressamos o amor de Cristo, Jesus é expresso na vida das pessoas. Amém. E as pessoas vão olhar para você e vão falar, aquela ali tem a luz de Cristo. Aquele ali tem a luz de Jesus. Porque dentro dele, dentro dela, eu vi a expressão de Jesus. Amém. E Jesus é o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus. Jesus. A mãe e filha, a duas. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Foi uma palavra muito rica. E ele deu início com uns versículos que, são muito reais. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Como jovem, em certa parte da minha vida, eu fiquei me perguntando, será que é pecado eu ouvir tal música? Será que é pecado eu assistir tal série? Será que é pecado eu fazer tal coisa? Mas o Senhor veio me falando, porque é interessante, sempre que eu falo, que eu pergunto em oração pro Senhor, Ele sempre responde de alguma forma, sempre aparece alguma coisa me respondendo. Amém. Daí, Ele me mostrou que tem isso. Nem todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. A gente pode fazer de tudo, mas tem coisas que vão nos atrapalhar e tem coisas que vão nos edificar. Tem coisas que não vão fazer diferença nenhuma. Mas a gente só não pode perder o nosso tempo com essas coisas. Então a gente tem que valorizar o nosso tempo e fazer. Não que a gente não possa fazer as outras coisas, dependendo das coisas também. Porque tem coisas que realmente são consagradas ao diabo e aqui fala, né, que a gente também tem que ter testemunho, né? Amém. Para não escandalizar diante das pessoas. Sim. Então nós temos que ter essa sabedoria. Amém. E aqui fala, né, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. O que são coisas que edificam? Coisas que edificam a nossa fé. A nossa fé é tipo uma casa.
Sim. Jesus usou essa figura de linguagem, né? Que mostrava a nossa fé como uma casa construída. Tipo, se a nossa fé for colocada for uma casa construída na areia, a gente vai desabar, vai cair, porque não tem onde se firmar. Mas a gente tem que edificar a nossa casa na rocha. Amém. E crescer essa casa cada vez mais para que a partir dessa casa a gente tenha um bom lar, né? Isso. Um bom lar em Cristo e fortemente para que nenhum vento venha derrubar a nossa casa, né? É verdade. E nós vemos, né, que isso é muito, muito importante. E também, eu achei uma parte interessante em Gálatas, que eu sei que essa parte não é da Bíblia, mas tem as divisóriazinhas. Não, é da Bíblia. Tipo, essas partes aqui, ó, essas divisórias, elas não são escritas pelos escritores mesmo, mas são adicionadas pelas produtoras das Bíblias, né? Sim. Mas eu achei muito interessante essa parte, que ela fala, a liberdade é limitada pelo amor. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser, mas, então a gente se pergunta, se a gente é tão livre, por que a gente não pode fazer isso, por que a gente não pode fazer aquilo, por que tal coisa é pecado? Se a gente é livre, por que existe o pecado? Então, se a gente é livre, por que eu não posso beber, por que eu não posso fumar se eu sou livre? Não, a gente é livre para fazer o que a gente quiser, mas a gente é limitado porque os cristãos de verdade não fazem isso, preferem não fazer isso, porque a liberdade ela é limitada pelo amor. Se nós amamos a Cristo, sabemos que isso vai entristecer Ele, sabemos que isso vai nos afastar dele, como é que a gente vai fazer uma coisa que vai deixar a gente longe do nosso amor? Então, sem Cristo a gente morre. Tem uma música muito que eu gosto muito que fala, eu me definho sem o Senhor, de tão visceral, é a minha dependência, pois longe de ti eu me definho, me acabo, me desfaço, me desintegro e não sobra nada além de vazio. Então, nós temos que sempre estar nos firmando em Cristo. E uma coisa que eu achei muito interessante, que tipo, na minha caminhada, eu achei muito interessante uma coisa que eu comecei a aplicar todos os dias, que o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Daí tem um capítulo para cada dia do mês, todos os meses. Daí todo dia eu leio um capítulo, tipo, hoje é dia 8. Eu leio o Provérbios 8, porque Provérbios é um livro um pouco difícil de você ler, né? Porque é muita coisa, muita informação. Aí, se a gente separar dessa forma, a gente vai conseguir adquirir. E Provérbios, eu acho que ele me edificou bastante, porque é um livro de sabedoria. E aqui fala que no primeiro capítulo fala até do uso dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade para entender os provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Amém. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então nós vemos, né, que é importante a gente buscar. Eu não estou falando que é obrigatório você ler um capítulo de Provérbios todo dia, mas eu tô dando uma dica, né, uma coisa que me ajudou bastante. Amém. E aqui em Provérbios 4, eu gosto muito desse capítulo porque é tipo como se fosse Deus mesmo falando com a gente como nosso pai, né? E o nome do capítulo aqui tá Exortação Paternal, que fala: ouvi, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento. Então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Amém. E é interessante, né, que com Cristo a gente vive. Amém. Sem Cristo a gente só sobrevive. Nossa. Porque a gente não vai ter onde se firmar, a gente não vai ter uma casa para cobrir as nossas cabeças. Então a gente pode ser sujeito a pedrada toda hora. Sim. Então, no 5 fala: adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não esqueças das palavras da minha boca, nem delas apartes.
Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Muitas pessoas falam, muitos historiadores falam que o livro de Provérbios também revela Jesus como a sabedoria. E, tipo, quando a gente lê aqui a sabedoria, a gente encontra Jesus nessas palavras, né? E a Bíblia toda, a gente sempre encontra Jesus em alguma parte que, tipo, não fala verbalmente, que... Não, fala verbalmente, né? Porque são palavras, né? Mas não fala concretamente que é Jesus ali. Mas, tipo, a gente pode achar Jesus em cada partezinha. Amém. E é isso. Amém. Glória a Deus. Os limites da liberdade cristã. A gente vê que o Senhor nos dá uma liberdade, né? Sim. De escolha, para sabermos o que é bom, o que é mal. Mas nós devemos ter um limite. Amém. Para sabermos, né? A que ponto nós devemos chegar, o que a nossa consciência vai acusar, né? Não devemos fazer, e aquilo que vai servir de progresso também para os nossos irmãos, né? É verdade. Para quem está ao nosso redor. Foi bem colocado, né, que a parte de Daniel, que a gente vê que eles foram ali, jovens que foram exilados, né? Então eles não tinham muita escolha, né? Ou eles chegaram ali no palácio, eles teriam que comer daquelas iguarias. Imagine você ser colocado ali diante, né, de um prato, ali ao qual o rei comia, o rei bebia, né, e você tá ali, né, com fome, e pensar assim, nossa, você é bem alimentado, né, da melhor forma, que ali deveria ser comidas, né, bem especiais. Mas o que aconteceu, né? Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu o chefe dos eunucos que ele permitisse e não contaminasse. Então ali a gente vê também que o eunuco, né, que como Daniel resolveu não querer, então o eunuco pensou o quê? Nossa, se eles não comerem, se esses jovens não comerem, né, o que vai acontecer? Que havia ali Daniel e os 3 amigos e também havia outros jovens que estavam ali para serem preparados, né? Então ele pensou, lógico que se eles não comerem, eles vão comer o quê? O rei está pessoas ali tão sábios e também ali aparentemente saudáveis, né? E se eles não comerem, o que vai acontecer? Só que Daniel, ele pensava ali no ponto de dizer, né? Dá-nos legumes. Então durante 10 dias, eles ali, os outros comeram as iguarias do rei, né? E Daniel e os amigos, eles comeram legumes, né? Durante esses 10 dias. E a gente vê que Deus trabalha quando nós resolvemos não nos contaminar com as coisas, né? Que o mundo nos oferece. Porque às vezes a gente pode pensar assim, é bonito, é belo, eu vou provar. Mas não sabendo que ali está sendo contaminado, né? E ao voltar, né, essa contaminação ela fica um pouco difícil. Mas o que aconteceu, né? Daniel, ele resolveu não se contaminar. Ele foi comer coisas saudáveis e sabia que mesmo ele comendo essas coisas, ele foi ali, né, apresentado diante do rei, e o rei viu que ali estavam todos saudáveis, né? E ainda, ele achou mais ainda, né, mais sabedoria ali em Daniel, nos amigos, e eles foram escolhidos, né? Então a gente vê que aqui no livro de Daniel é tudo, assim, coisas que o Senhor, ele colocou ali à prova, e viu ali que Daniel, ele estava apto, né? Porque, imagina, né, tudo que Daniel passou ali, mas ele resolveu, não vou tocar, né? Porque não é de Deus, eu não vou tocar. Às vezes é difícil, né, a obediência, o limite que o Senhor ele nos coloca ali. Mas isso é para nos fechar, né? E quando a gente resolve não fazer, a gente vê que a gente tem os benefícios. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Mesmo. Amém. Ó Senhor Jesus.